Independência e vida, para refletir sobre os 200 anos da independência incompleta do Brasil. Meu mais recente livro, eu que já escrevi uns 37, 38, escrevi e publiquei, tive esse privilégio. Estou muito feliz com o nascimento dessa nova criança literária, graças à iniciativa da Fundação Lauro Campos Marielle Franco, do PSOL. Então, nasceu o livro nesse mês de agosto, há um mês das celebrações do bicentenário da independência do Brasil. O livro ficou muito bonito, me permitam aí modéstia, e no conteúdo, creio eu, de minha inteira responsabilidade, e na forma também, que recebeu o auxílio luxuoso de Cláudio Secom, um desenhista, um cartunista conhecidíssimo. O Cláudio não só fez essa belíssima capa do Brasil em marcha, em caminhada, na direção de um tempo de mais delicadeza, igualdade, justiça e soberania de verdade, como também ilustrou o miolo, as chamadas capas internas. O livro tem 20 capítulos e cada capítulo é aberto com uma ilustração do Cláudio. Ficou uma belezinha, eu tenho muita alegria de estar folheando aqui esse livro. E ele é uma contribuição para a disputa de narrativa que o bicentenário provoca. De um lado, a visão tradicional, conservadora, estática, retrógrada, patriotesca da independência, que é bem aquela, e a gente comenta sobre isso no livro, do quadro encomendado da tela neoclássica de Pedro Américo, muito grande, está lá no Museu do Ipiranga, em São Paulo, e ali é uma cena idealizada, copiada, aliás, de uma gravura de um artista francês, de uma pintura de um artista francês, que quis representar lá uma batalha de Napoleão Bonaparte. E o nosso Pedro Américo, que estudou muito tempo na Europa, teve essa encomenda já no final do Império. O Império queria, até para sobreviver em crise, resgatar o romantismo, o heroísmo e todas as cores auriverdes do estabelecimento do regime no nascimento do Brasil como país independente, não colonial. Balela, mentira. Eu abro, inclusive, um capítulo com versos que já utilizei em outro livro meu, Brasil Vivo, que era aberto, aliás, o Cláudio também ilustrou, e o Marcos Vinícius Ribeiro foi coautor, mas no Brasil Vivo, de 2 volumes, Fernando Brant e Milton Nascimento fizeram músicas para cada capítulo, algumas não musicadas até hoje. E uma delas, da independência, falava, pelo verso do saudoso, querido amigo Fernando Brant: quem proclama independência e não abole a escravidão, vai ver não é livre nada, apenas mudou de patrão. O livro não é um ensaio histórico, não é uma pesquisa, ele é um livro de divulgação, ele é um livro que quer chegar às pessoas comuns. É um livro que quer fazer com que a compreensão da história seja agradável e perceptível a qualquer pessoa. Não precisa ter luzes especiais, formação específica, conhecimento, não. É um livro de divulgação e de problematização. Na medida em que se resgata agora essa ideia de independência fantástica, real, vai se trazer até numa iniciativa de muito mau gosto, a meu juízo, o coração do pobre do Pedro II, do Pedro I, perdão, lá de Portugal,
para ele passear um pouquinho aqui no Brasil, depois será devolvido. Isso está tudo dentro de uma imagética que se cria, e sobretudo o governo atual de Bolsonaro quer resgatar para si essa imagem do príncipe heróico, do que deu brado retumbante às margens do Ipiranga, do que disse independência ou morte, não tinha ninguém contra ali no seu entorno, foi fácil. E essa visão mistificada, para se atribuir ao chefe da nação atual a coragem, a iniciativa, a postura heróica, atribuída também ao Pedro I, ao príncipe regente Dom Pedro, que com a independência se tornou Pedro I do Brasil. Então é bom a gente lembrar, eu faço uma análise aqui desse quadro famoso do Pedro Américo, mostrando várias impropriedades do ponto de vista realista daquele quadro, daquela tela. Primeiro que o ambiente não era bonito, com aquelas nuvens, o céu azul. Claro que foi um ambiente edulcorado pelo pintor, pelo artista. Tem liberdade pictórica para isso. Não eram cavalos fogosos, como está na tela, que faziam as viagens de longa distância naquela época. Eram mulas e burros que eram muito mais resistentes, são ainda, do que os cavalos. Não havia aquela farda de gala. Eles estavam em viagem. Aliás, Dom Pedro, acometido por uma tremenda disenteria, como diz o seu confessor no relato daquele dia, com dores que apanhara em Santos. Ele estava desarranjado mesmo e parou às margens do Ipiranga para obrar, porque também nesse trecho do relato do padre Belchior está escrito: Dom Pedro levantou-se compondo a fardeta, pois acabara de quebrar o corpo. Quebrar o corpo é se acocorar às margens do Ipiranga. Então, teve muito pouca coisa heróica, grandiosa, como a tela revela. Talvez o mais significativo esteja ali à margem. Um camponês em andrajos, olhando espantado, puxando o seu carro de boi, com toras de madeira, olha o desmatamento aí, olhando espantado para a colina do Ipiranga e aqueles que faziam o grito da independência do Brasil. Como quer dizer, essa independência não tem nada a ver comigo, com os marginalizados, com os pobres, mas ao fundo tem um trabalhador negro indo embora, de costas, com dois cestos, equilibrando nos braços, como quer mostrar que o povo negro escravizado não teve nada a ver com aquela independência. Agora, o livro também vai um pouco além do episódio histórico em si, e faz uma reflexão sobre o Brasil. Darcy Ribeiro, cujo centenário se comemorar é lembrar junto, se comemora esse ano, ele dizia que somos um povo feito de povos desfeitos. Então eu acho que todos os debates sobre a independência do Brasil têm que passar pelo o que somos como nação até hoje, o povo da raça Brasil. Como canta Caetano, quem descobriu o Brasil foi o negro que viu a crueldade bem de frente e ainda assim produziu milagres de fé no extremo ocidente. O que somos como povo, como povos, como judárabes, indo-europeus, negros, orientais, todas as contribuições étnicas e culturais para ir formando esse povo da raça Brasil, que ainda busca o seu destino, que ainda busca saber exatamente o que é. Portanto, o que somos hoje tem muitos dados da realidade atual, perversa, de grande desigualdade e injustiça, e o que queremos ser como nação. Eu faço também aqui uma reflexão sobre os tais símbolos nacionais, a bandeira, o hino. Isso não pode ser sequestrado por um grupo particularista, inclusive, pior ainda, com pendores neofascistas. Não. A simbologia da pátria é de todos nós e deve ser resgatada pela gente brasileira. E, ao final, eu elenquei 20 indagações no último capítulo, para que as pessoas, perguntas que o brado retumbante heróico, o brado heróico retumbante não pode calar. Eu
tratei de fazer essa indagação para que em círculos de cultura, nos colégios, nas faculdades até, onde houver gente pensante, querendo saber mais de nós, se faça comunitariamente, em grupos de igreja, em grupos culturais diversos. O livro tem essa pretensão de ser uma contribuição para a reflexão crítica sobre a independência do Brasil. Onde anda a igualdade? Quem está até hoje excluído das possibilidades de um país soberano? Onde anda a soberania nacional? No que somos ainda muito dependentes? Como construir a emancipação? Emancipação pessoal, individual, coletivo, de classe e de nação Brasil. Enfim, são muitas perguntas. O livro contém mais perguntas do que respostas. Eu aprendi, sou um professor, que nós devemos ser guardiões da dúvida, instigadores do espírito crítico. E a contribuição dessas 112 páginas vai exatamente nessa direção, para que a gente possa se indagar, não fazer exaltação falsa, como, aliás, a ditadura empresarial militar inaugurado pelo golpe de 64 fez. Eu assisti um filme, Tarcísio Meira, Glória Menezes, Independência ou Morte, era uma coisa fantástica, mas não existia povo, gente, sofrimento, injustiça, devastação ecológica. É um filme só sobre o mundo oficial, cortesão do Brasil. Aqui não, tem o Brasil real e, sobretudo, essa marcha, essa caminhada do povo na direção de um futuro melhor. A gente acredita aqui numa trilha clara para o nosso país, apesar de tanto sofrimento e de tanta dor. Olha, está no site da Fundação, no e-book, existe o livro físico também, e eu espero que vocês leiam. Eu passei, na minha vida já longa, tempos iguais no parlamento e na sala de aula. E tive esse privilégio, como já disse, de publicar muitos livros. Eu gosto muito de ter leitores, talvez mais até do que eleitores. Mas o ideal é, no país que precisa resgatar a democracia ameaçada, ter eleitores, leitores, que votem conscientes, que saibam que o voto não tem preço, tem consequências. Quando eu era pequeno, meu pai me trouxe no centro da cidade do Rio, meu pai piauiense, para uma livraria, e lá tinha uma placa, um reclame, como a gente chamava, bem grande, escrito assim: quem não lê, mal fala, mal ouve, mal vê. Eu continuo acreditando muito nisso. Adoro ler, adoro poesia, adoro romance, adoro ensaios históricos, devoro tudo, ainda gosto de jornal de papel impresso, a textura me agrada, faz bem. Eu prefiro ler aqui numa página de livro sem brilho e muita luz do que na tela do computador, mas, claro, as novas gerações já têm uma outra dimensão e até um costume maior com a leitura na tela. Eu acho importante a gente ler, seja onde for. E o nosso Independência e Vida é exatamente para dar à vida essa agregação, né, de operação intelectual, de reflexão, de escolha, em busca de um tempo mais fraterno e justo, pelo Brasil que a gente quer. Estou muito feliz. Viva a Fundação Lauro Campos, Marielle Franco, viva as nossas possibilidades de estar com a história na mão e fazer um futuro de igualdade, de soberania e de paz, que não existe sem justiça para o nosso Brasil. Vamos juntos.